Amém. Você pode se assentar. Tem alguém sentindo uma enfermidade nesse momento, uma dor nesse momento? Está sentindo uma dor nesse momento? Coloque a mão no seu coração ou no lugar da enfermidade. Se você está sentindo uma dor, uma enfermidade, coloque a mão aí, onde está doendo. Se você lembra de alguém também que está enfermo. Mas essa palavra aqui é para esse momento agora, para este dia, para essa hora aqui. A unção do Senhor está nesse lugar. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê que o Senhor Jesus está nesse lugar, diga amém. Quem está em casa também, se você tem uma enfermidade, uma dor, se você tem uma preocupação, coloque agora nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos orar. A oração feita com fé é poderosa, porque o Senhor atende a oração do seu povo. Então, Senhor, em nome de Jesus, onde estiver essa enfermidade, onde estiver oculta essa seta, Senhor, se for seta, se for algo, ó Deus, independente de ser uma doença, independente de ser uma enfermidade, Senhor, se algo da mente, Senhor, nós oramos agora, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, repreendendo essa dor, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja hoje com o Teu Espírito Santo, curando o Teu povo, tirando do meio de nós, Senhor, tudo aquilo que veio para nos ferir, tudo aquilo que veio para afetar o povo de Deus, aqueles que estão em casa também, que sejam abençoados agora, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, ao entrar em nosso coração, ela traga vida e restauração, em nome de Jesus, eu creio, e toda a igreja diz, amém. Amém. Lucas 18:1 diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Uma parábola é uma história, tá? Não necessariamente uma coisa que aconteceu. Uma parábola é uma história ilustrativa, para mostrar-lhes que eles, vamos dizer juntos, deviam orar sempre e isso, bem animado assim, com esse ânimo. Espero que a oração não seja tão desanimada assim. Vamos lá então. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Em algumas Bíblias está escrito iníquo. Iniquidade é não temer a Deus. Iniquidade é não reconhecer que Deus é Deus. É não se importar com a existência de Deus. Não se importar com os princípios de Deus. Então ele não se importava, não temia a Deus e também não temia os homens. Parece até o nosso Supremo, não é? O Supremo Tribunal Federal. Este é um precursor do Alexandre de Moraes, do Lewandowski, ele é um precursor do Gilmar Mendes. Então nós estamos aqui diante de um juiz desse nível, um desonesto. Então continuando, e havia naquela cidade uma viúva. A viúva representa alguém que não tem suprimentos. Por quê? Na antiguidade a mulher sempre pertencia a alguém. A mulher não era dona de si, ela era do marido, ou do pai, ou do filho. Por isso que as mulheres queriam muito ter filhos, porque os maridos normalmente eram mais velhos, os maridos casavam acima de 30 anos, que é a tradição, e as mulheres tinham 17, 18, 16, eram praticamente adolescentes. Então o marido mais idoso morria antes. Por isso que você vê José no nascimento de Jesus. José, voltando da adoração da Páscoa, voltando para casa junto com Jesus e Maria, e Jesus some, fica no templo, eles ficam 3 dias procurando. Por isso que José estava vivo e Maria também estava viva naquele momento. Mas na cruz você não vê mais José, você não vê mais, olha, estão aí os teus irmãos, o teu pai e tua mãe. Não, estão aí os teus irmãos e a tua irmã, e a tua mãe para te chamar. Então José desaparece, porque José morre antes.
Então a viúva era uma viúva desprovida, mas ela tinha uma causa. Então vamos lá, havia naquela cidade, que tinha esse juiz desonesto, uma viúva, uma pessoa que não tem condições de se manter, mas ela tinha uma causa na justiça, e ela ia constantemente a este juiz que não queria nada com nada, a este juiz que estava lá só vendo os seus interesses. Ela ia a este juiz e suplicava-lhe continuamente. Então todos os dias ela ia lá: juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. Ela estava pedindo justiça, porque tinha um adversário que estava prejudicando-a. Esse adversário é tão desonesto quanto os juízes desonestos, porque o adversário não se importa se você é pobre, o diabo não se importa se você é uma viúva, o diabo não se importa se você está passando uma necessidade, ou mesmo se você é um órfão. O diabo não se importa se você é doente, ele quer continuamente te prejudicar. Então essa viúva, ela ia e pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Então por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo, sabe, caiu a ficha, ele entendeu: olha, embora eu não tema a Deus, ele fala, não estou fazendo isso por causa de Deus, não estou fazendo isso por causa do senso de que existe um juiz maior que eu estou fazendo isso porque eu também não me importo com os homens, eu não estou fazendo isso porque eu não me importo com os homens, porque eu sou a maior autoridade aqui, por que eu vou me preocupar com aqueles que são menores que eu? Então esse juiz, ele diz assim: esta viúva está me aborrecendo, ela não sai do meu pé, eu vou fazer justiça para que ela não venha mais importunar-me, para que ela não venha mais aqui. Não quero mais acordar e olhar para a porta e ver ela lá. Está pegando mal para mim, a minha imagem. Eu sou mal, mas ela está. Eu não estou nem aí com Deus nem com os homens, mas ela está ali todo dia me incomodando. Me incomodando. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: o Senhor Jesus, que estava contando essa parábola, ele chega e fala assim: ouçam o que diz o injusto juiz. Ouçam. E eu queria que vocês ouvissem também. Ouçam o que diz o juiz injusto. Jesus está fazendo uma pergunta. Esse juiz diz que atendeu porque ela estava incomodando. O que o juiz disse? Eu não estou nem aí com ninguém, mas essa mulher está me incomodando, porque ela vinha aqui todo dia. Aí Jesus diz assim: ouçam o que ele disse. E comparando aquilo que ele disse com Deus, ele diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? É uma pergunta que eu faço para você. Acaso Deus não está se importando com você? Você que clama a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Jesus pergunta. E Jesus faz uma pergunta que ele não quer a resposta, porque ele mesmo dá a resposta. Normalmente Jesus, todas as vezes que Deus pergunta algo para a gente, ele já sabe a resposta. Ele quer ver se a gente sabe. Ele quer ver se você sabe a resposta. Ele quer ver se você já entrou no nível de conhecer aquela resposta. Então Jesus faz a resposta e diz, a pergunta é: ele vai fazer eles continuar esperando? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? E aí Jesus diz: eu digo a vocês, ele fará justiça e depressa. Posso ouvir um amém? Quem fica feliz que Deus faz justiça e depressa? Amém? Aí Jesus fala uma frase que é uma frase resposta do tema desta manhã: como manter a fé em ação? Contudo, quando o Filho do Homem, quando Jesus voltar a segunda volta, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja são vocês que estão aqui,
Igreja, são vocês que estão em casa assistindo essa palavra. Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar fé nas pessoas? Deus concedeu fé a cada um de nós, mas Ele concedeu uma porção a cada um de nós. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com a fé que Deus nos deu? Lembre-se que o primeiro versículo desta passagem, eu gostaria que o João colocasse, Jesus contou essa parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Contudo, Ele vai encontrar a gente orando? Ele vai te encontrar orando? Ou vai te encontrar reclamando? Sabe, Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. E a palavra de Deus fala assim, em Romanos 12, 3. Ninguém tenha um conceito elevado demais do que deve ter. Ninguém tenha de si um conceito, mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então ele está dizendo assim, ó, não ache que você é mais do que você é. Quem está entendendo isso? Diga amém. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Quer dizer, se você é bom no negócio, puxa, eu sou bom nesse negócio, mas eu sou super maravilhoso. E também, se você é bom no negócio, não fala assim, eu sou um coitadinho, eu não sei. Tenha um conceito equilibrado de você. Tenha um conceito equilibrado de você. Você não é melhor que os outros, nem é melhor que ninguém. E você também não é pior que ninguém. Mas tenha um conceito equilibrado do que você é. O que você é, faça bem feito. Se você vai se comparar, se compare com você mesmo. Eu hoje me comparo como eu era. Algumas coisas eu evoluí muito. Outras eu estacionei. Faz uns 10 ou 15 anos que eu toco igual. A mesma coisa. Eu não melhorei. Mas tem outras coisas que eu faço melhor. Que eu estou melhorando. Por exemplo, nível de paciência. Eu estou melhorando. Estou calminho. Eu podia piorar, mas eu estou melhorando. Eu estou sendo provado também. Você já concorda comigo, irmão, que levantou a mão lá? Amém. Tenha um conceito equilibrado. E esse conceito equilibrado que você tem que ter, você tem na medida da fé que Deus lhe concedeu. Talvez você não tenha fé para transportar uma montanha, mas você tem fé para escalar essa montanha e chegar do outro lado, ou dar uma volta nessa montanha, ou contratar alguém e falar assim, dá uma volta lá por mim. Talvez é isso. Eu sei que tem coisa que eu vou fazer, eu me lasco. Eu já me quebrei os 2 pés tentando arrumar aqui. Caí aqui, onde vocês estão vendo. Eu sou um milagre do Senhor. O inimigo muitas vezes tentou ceifar minha vida. Tomei um choque e fiquei grudado. Aqui. Não desgrudava. E eu estava na escada. De alumínio. De chinelo. Pulai. Eu ouvi uma voz. Pulai, ó varão. E eu pulei. Só que eu não tinha percepção de fazer aquele molejinho, né? Quando você pula de algum lugar alto, você não dá aquele molejinho? Eu caí que nem um pepino. Pá! E a pancada foi no meu calcanhar e eu senti a pancada aqui. Impressionante, como se tivessem me dado uma paulada. Foi, Senhor, já me batendo essa hora da manhã? Aí foi o Bruno que me achou aqui, eu estava no chão, engatinhando. Falei, Bruno, fecha aí e me leva até o carro. Aí eu fui gatinhando, entrei no carro, fui para casa. Improvisei uma cadeira de roda, me sentei nela, numa cadeira de escritório, e fiquei lá, aguardando o povo chegar. Fui no médico, os 2 pés quebrados, 2 calcanhares. Então eu provei já. Tem coisa que não é para mim. Mas quando se diz da fé,
você precisa ter momentos de oração com Deus. Você precisa orar sempre e nunca desanimar. Sabe qual que é o problema hoje em dia? É o desânimo. Sabe por quê? Tudo está na ponta de um dedo. Quero um táxi, quero uma comida em casa, quero conversar com alguém, quero postar minha alegria, minha felicidade, minha tristeza, meu ódio. Resolvo tudo aqui. E aí dá uma frustração, quando você olha e fala assim, nossa, ninguém me escreveu hoje. Nossa, ninguém comentou, ninguém me deu joinha. Então existe um desânimo. E a gente lembra de orar no fim do fim, quando não tem mais jeito. Quando vai almoçar, vamos orar, né, gente? Quando acorda, ora. Quando vai dormir, ora. Quando está sem fazer nada, ora. Quando está fazendo uma tarefa mecânica, ora. Você não precisa raciocinar muito para varrer uma casa, precisa? Essa cabeça está orando. Assim, né, que vai a casa, né? Mas quando você está fazendo coisas que são do dia a dia, ore, busca o Senhor, tenha propósito. É isso que Jesus está falando. Deus vai atender. Ah, pastor, está demorando. Seja persistente na oração. Nós não estamos falando com o juiz iníquo que não quer nos atender. Nós estamos falando com o juiz, com o dono de toda a terra, que quer abençoar os seus escolhidos. Aleluia. Então, eu tenho algumas perguntas aqui. A pergunta é: como perceber que a minha fé está inativa? Porque eu tenho fé. Nós ouvimos aqui que o Senhor concedeu fé, uma porção para cada um, não foi? Quem não tem fé aí, está mentindo. Tem fé, pode ser pequena, pode estar oculta, pode estar inativa, mas Deus deu uma porção de fé para cada um de nós. Vocês podem dizer um amém? Então, como eu percebo que a minha fé está inativa? Eu percebo um aumento da insegurança na minha vida. Eu me sinto inseguro. Eu me sinto inseguro com relação ao Covid. Eu me sinto inseguro com relação ao meu emprego. Vão me dispensar. Eu me sinto inseguro com relação aos meus negócios. Não vai entrar cliente nenhum. Eu me sinto inseguro aos meus relacionamentos. As pessoas não gostam de mim. Sabe, contrário de medo, de fé, é medo. Quando eu perco a fé, Senhor, eu estou afundando. É medo. Quando você vê, eu tenho uns filmes que eu nunca assisto. Eu não assisto filme de terror. Por quê? Embrutece. É igual aquele dia que o pastor Marcelo estava falando, né? O pessoal assistindo, uma pessoa se jogar na cachoeira e se patifando. Falei, não assiste isso, se embrutece. Você começa a achar normal. Uma pessoa toda espatifada. Nossa, puxa vida, hein? Deixa eu buscar mais vídeos com esse conteúdo para sujar a tua cabeça. Aí tem um filme de terror. Você não assiste filme de terror, mas você assiste um policial, por exemplo. Assiste um filme policial. E aí o policial está entrando numa sala que você sabe que... Você sabe que ele não devia entrar lá. Aí você fala, não entra, rapaz. Não entra. Aí não. E o cara vai indo. Você vai tomar uma piaba. Não entra aí não. A gente fica com medo porque a gente tem a insegurança, porque a gente sabe que tem alguma coisa do outro lado. E o pior, quando a gente não sabe e vem de repente. Você assiste o filme de policial e no intervalo passa filme de terror, não passa? Passa! Aí você está lá assim, e aparece uma pessoa do nada, um bicho cheio de dente babento. Até hoje, nem a NASA pegou um bicho babento desse pela frente. Mas dos filmes, está cheio de bicho babento com dente desse tamanho, comendo as pessoas esfarrapado. Não existe zumbi, mas tem zumbi para todo quanto é lado. Você ligou a televisão, tem zumbi. E os bichos estão tudo mortos, mas estão querendo te matar também. Para quê? Para você ser também zumbi. Não é absurdo? E às vezes a gente... Eu não vou lá no fundo sozinho. Quem convida o esposo para ir apagar a luz do quintal lá no fundo? Eu sou convidado.
Você não quer ir lá no fundo? Eu falei, por quê? Porque temes, ó pequeno rebanho. Ao Pai agradou-vos dar o reino. Mas vai. Tem gente aí. Quem aqui é acordado assim, no meio da noite? Tem gente aí. Eu já fui acordado e falei, aonde? Hein? Onde-se? Você está dormindo? Onde? O quê? Tem gente aí. Então, o contrário de fé, gente, é medo. Você tem medo do amanhã. E a fé é um dom de Deus, Ele dá de acordo com a medida. Sabe, eu fui pesquisar e tem alguns medos. Tem um monte de medo. Se você coloca lá na internet, quais são os maiores medos das pessoas? Então aí vai colocar lá barata, aranha, tem o cobra cega, mula sem cabeça, então aparece tudo lá. Tem medo do quê? Medo escuro. Mas tem alguns medos que demonstram que existe insegurança na sua vida. Eu vou falar alguns aqui, ó. Medo de fracassar. Esse é o medo mais comum que tem. Medo de fracassar. Mais comum. Segundo medo, medo da rejeição. Primeiro, o medo de fracassar. Jesus fala assim, Paulo, aliás, somos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Posso passar fome, posso passar frio, posso passar sede, posso passar coisas boas também. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é eu posso ter, eu posso vencer. Amém? Então, medo da rejeição. Medo da rejeição. Não vão me querer. Vão dizer não no altar. Quando eu for lá fazer a ficha de emprego, vou falar um redondo não para mim. Não vão querer confiar em mim. Mas Jesus fala sim para você. Ele te aceita e fala hoje, venha como você está. Ele está de braços abertos para curar você, para te abençoar, para te dar uma nova oportunidade. O Evangelho é a religião da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da milésima chance. Ô pastor, base bíblica para isso, hein? Povo de Israel, meu filho. Olha para o povo de Israel. Eles são a videira, né? Não é verdade? Eles são a figueira, né? Muito bem. O povo de Israel, quantas vezes o povo de Israel desviou? Uma? E o que Deus fala? Com amor eterno eu te amei. Você é minha. A terra que eu escolhi. Então existe uma segunda chance para você. Se alguém está falando que você não tem mais jeito, esse alguém é o diabo. Ou um diabetes. Que é um enviado do diabo, não tem? Tinha o chacrinha, tinha chacrete. Então o diabo é diabetes. Está dizendo para você que você não tem jeito, mas você tem jeito sim. Paulo era um assassino. O outro medo é remorso do passado. E remorso não só de coisa ruim, coisa boa também que você não fez. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Eu não devia. E fica aquilo, a vida inteira o senso de culpa. Quarto é o sentimento de culpa disso, culpa é daquilo. Qualquer coisa que acontece é culpa minha. Não é verdade? E muitos carregam isso o tempo todo. Mas o Senhor tem libertação para você. Ele veio para livrar você de todo pecado, para curar você de toda culpa. Ele levou as nossas culpas e os nossos pecados, amém? Sentimento de inferioridade. Eu sou menor que os outros, eu sou mais feio. Eu não sou bonito do jeito que eu deveria ser. Eu não sou legal que nem fulano. Eu não sou interessante. As pessoas, aliás, eu não tenho nem dinheiro. Sentimento de inferioridade. Mas o nosso Deus está construindo um reino de sacerdotes. Amém? Que nós vamos reinar com Ele. Nós já estamos reinando. Porque para quem crê em Jesus, a eternidade já chegou.
Amém? Eu já estou vivendo a eternidade, porque se Jesus voltar agora eu nem morro, eu já aliás, é uma delícia querer isso para si. Eu quero não morrer, né? Eu não quero não morrer, eu quero, passou, morte, ó, te deu um boné, Jesus veio e me levou vivinho da Silva. Amém. Capítulo 8, no versículo 23, daqui a pouco vai ser projetado, eu acho que tem que ligar a TV, né? Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quem que é esse ele? Jesus. Quem são esses que navegavam? São os discípulos. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Vocês estão vendo que aqui é um cenário de verdade? Não era fake a tempestade. Não era uma conversinha que Jesus estava dormindo. Jesus estava... Porque vocês, lendo a história de Jesus, você vê que ele está durante o dia curando e durante a noite ele está orando. Então, entrou no barco, o que faz o barco? O barco faz nananenê, né? Nananenê. E Jesus, dormiu. Numa almofada, tem uma passagem que fala, e o barco está sendo inundado pela água, e Jesus estava cansado. Pastor cansa. Se Jesus cansa, eu tenho direito também. Então, Jesus estava lá cansado, o barco inundado, um forte vendaval, cenário apocalíptico, vamos morrer. Você já teve a sensação de vamos morrer? Quando você vê assim que o carro não dá para parar de... Eu já tive uma situação assim, carro vindo de frente, eu de frente, eu fui fazer uma ultrapassagem, e era um caminhão bitrem, né, que chama? Devia ser bicaminhão, né, mas... E o outro caminhão passou aqui, mas... Eu olhei e falei... A hora que passou, falei, minha mulher... Eu falei, olha, foi batizada. Mas, gente, mas o que você fez? Eu falei, eu perdi o tempo. Fala vocês nunca perderam o tempo também? Não, nunca bateu, né? Tem alguém que pode falar que nunca bateu? Os outros sempre culpa dos outros, né? Meu Deus, que susto! Era o que eles sentiam. Corriam um grande perigo. Naquela hora eu chamei Jesus, mas eu acho que Jesus, se tivesse dormido, Jesus tinha dado um pulo, falando, vai lá, Gabriel, Miguel, todos os anjos, vai socorrer aquele menino. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou, para as coisas com Jesus é simples, ele se levanta, repreende o vento, a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo, e ele vira para os discípulos e fala assim, puxa, hein, que sufoco que nós passamos aqui, quase morreu nós e o barco também, quase morreu todo mundo afogado, até os peixes iam morrer afogados. Não, Jesus levanta e fala assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3, onde está a sua fé? Pergunta para o seu irmão aí, mesmo à distância, com essa mordaça que é essa máscara, né? Pergunta aí para o seu irmão, onde está a sua fé? Ele perguntou aos seus discípulos. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, ó, fé é o contrário do medo, fé é o contrário do medo, fé é o avesso do medo. Por que vocês estão com tanto? Vamos lá? Por que vocês estão com tanto? Ainda não tem. Então, como perceber que a minha fé está inativa? A minha insegurança. Se a fé deu lugar para o medo, tem alguma coisa errada. Sabe, Jesus olhava para aqueles homens, não via uns pescadores comuns. Eles eram pescadores comuns. Mas Jesus olhava para aqueles homens e falava assim, com esses 12, o mundo vai ser impactado. Com esses 12,
eles vão fazer sinais miraculosos. Jesus olhava para eles e falava assim: eles têm um potencial. Eles tinham recebido uma porção de fé vinda de Jesus, e Jesus, com a fé que ele tinha depositado neles, ele falou com segurança: puxa, a fé de vocês resolveria isso. Jesus não estava brincando, fazendo uma perguntinha, falando: olha, vocês não são tão bons quanto eu. Ele falou muito pelo contrário, ele falou: cadê a fé que vocês têm? Porque a fé que vocês têm poderia ter mandado esse mar se acalmar, poderia ter mandado esse vento se acalmar. Então eu quero perguntar para você, e fazer uma pergunta para mim também, que você não precisa responder, é para você refletir, é uma pergunta retórica. Quantos milagres e sinais de Deus nós estamos perdendo de ver por conta de não usarmos a fé que Deus nos deu? Quantos milagres eu estou perdendo de ver porque eu não estou usando a fé que Deus me deu? Então, como é que eu posso perceber que a minha fé está inativa? Eu percebo um aumento do medo, e eu também percebo uma diminuição no tempo de oração. Eu percebo que eu não estou orando. Uma vez, meu pai foi numa convenção, e ele voltou da convenção, e ele falou: Dani, ele não me chama de pastor Daniel, né? Vou fazê-lo me chamar de pastor Daniel, né? Eu sou autoridade, né? Meu pai fala: Dani, melhorou muito, ele me chamava de cabeçudo, mas Dani eu já estou aceitando, né? Vem aqui, ó, ordinário. Jesus, meu pai voltou e falou assim: Dani, você não acredita, teve um pastor que subiu na convenção lá para pregar, e ele falou que ele foi pastor durante 20 anos, mas nos 10 primeiros anos ele não orava. Ele falou: irmãos, eu não orava. Olha a coragem de confessar. Então, se você não consegue confessar para alguém, confesse para Jesus. Os psiquiatras e psicólogos dizem: confesse as suas culpas para os terapeutas. Eles vão te ajudar a você localizar onde está o problema. Algumas religiões dizem assim: confesse para o sacerdote. Vai lá, chega para o padre e conta para ele. Mas a Bíblia fala o quê? Confesse as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sarados. O Evangelho é a religião da humildade, de eu reconhecer minhas fraquezas, de cair o orgulho, da simplicidade, do coração aberto, da amizade sincera. Isolado você não consegue isso. Isolado você não consegue isso. Pode ter 5.000 amigos no Facebook, mas não tem um para conversar. Virtualmente você não consegue isso. E em Efésios 6,16, na Nova Versão Internacional, diz assim: usem o escudo da fé. Usem o escudo da fé. Vocês podem apagar as setas inflamadas do maligno. É uma certeza. Estão jogando seta em nós. Às vezes essa dor que você está sentindo não é que você desmontou a sua casa e quis lavar a casa inteira num dia só, não. Pode até dar uma dor por causa disso. Mas tem dor que você não tem nada e você fala: ai, nossa, parece que eu tomei uma facada aqui. Quem já falou isso? Você sabe o que eu estou falando. O escudo da fé. Usa o capacete da salvação. Usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito. Quando? Todas as ocasiões. E com toda oração e súplica. Sabe a diferença de oração para súplica? Súplica é desesperada. Súplica foi quando eu vi aquele caminhão vindo por minha frente. Eu falei: Jesus, socorro! Porque para cá, o acostamento era curtinho, era de terra e tinha um... Então eu tinha que jogar para cá e me manter ali.
tendo isso em mente, perseverem na oração por todos os santos. Não é São José, São Pedro, São Paulo, é por os santos que estão salvos agora, nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui. Nós somos santos do Senhor. Nós somos santificados pela palavra. Nós somos limpos pela palavra de Deus. Então, como é que eu percebo que a minha fé está inativa? Eu diminuo. Eu estou na batalha contra o inimigo e eu paro de orar. Eu arrumo distrações, eu arrumo compromissos, e parece que eu estou brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando. E o jogo do diabo é morte. Ele não quer ganhar seus pontos, ele não quer tirar teu carro, ele não quer tirar a sua casa, ele não quer tirar o teu dinheiro, ele quer roubar a tua alma. É mais do que bens. Ele quer levar você para o inferno. E às vezes, para levar você para o inferno, ele deixa e traz um monte de bens para você. Às vezes a prosperidade está levando você para o buraco. Você se esquece que Deus está te chamando. Você se esquece que tem um chamado de Deus sobre a sua vida. E você fica preocupado: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo outro. E quando tem um tempinho livre, deixa eu arrumar alguma ocupação. Deixa eu arrumar um entretenimento. Deixa eu arrumar uma distração. E aí, quando eu arrumo 1000 coisas, eu não tenho tempo porque é importante. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para a palavra. Eu não tenho tempo para a minha família. Eu não tenho tempo para relacionamento com gente de Deus. Eu não tenho tempo para a minha igreja. Eu não tenho tempo para exercer o meu ministério. Eu sei que eu fui chamado para cuidar de crianças, mas deixa isso para outro dia. Eu sei que eu fui chamado para ministrar diante do Senhor. Deixa isso para outro dia, agora eu estou ocupado. Eu vou primeiro querer as coisas do mundo. Senhor, não tenho tempo para você porque eu comprei um campo. Senhor, não tenho tempo para você porque eu comprei uma junta de boi ou um carro do ano. Eu não tenho tempo para você, Jesus, porque eu me casei. Quantos desaparecem da casa de Deus? Não querem relacionamento com a igreja. Querem as bênçãos de Jesus. Querem as bênçãos. A oração feita com fé nos protege. E como a fé nos protege? Como é que a fé te protege? A fé te protege te dando certeza da vitória. Nos faz ser abençoados porque não vimos, mas cremos. Tomézão é o exemplo de um sujeito que perde uma oração, perde um momento de comunhão. Olha lá, a dúvida com a falta de comunhão. Os discípulos se reuniram. Olha, os discípulos vão se reunir. Um não vem. O que Tomé estava fazendo? E não foi qualquer um que marcou aquela reunião. Jesus disse assim: ficai, pois, em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, depois de sua morte, ele apareceu por 40 dias ainda. Depois ele não apareceu mais, e no 50º dia, no dia de 50, foi o Pentecostes, porque se cumpriram as 7 semanas. 7 vezes 7, 49, mais um dia de Pentecostes. E Jesus tinha marcado essa reunião, os discípulos estavam todos reunidos, e Tomé não estava. E aí agora eu vou ler uma semana depois. Passou uma semana, eles se reuniam aos sábados. Então uma semana mais tarde os discípulos estavam outra vez ali. E aí o Tomé está lá. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém? Por isso que a gente fala aqui: paz seja convosco. É o cumprimento que Jesus ensinou. A gente pode falar paz do Senhor? Claro, paz do Senhor. Mas Jesus falou: paz seja convosco. Versículo 27, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Quer dizer, olha que interessante. Um corpo espiritual que passa a parede, porque Jesus apareceu no meio deles, sem problema. Ou ele passou a parede, ou ele passou o teto, ou ele se materializou ali.
Jesus estava num corpo glorificado, que é o corpo que nós vamos ter. Esse corpo que nós vamos ter trazem algumas cicatrizes, porque Jesus mostrou cicatrizes. Mostrou nas mãos e mostrou do lado. Deus não podia ter passado uma massinha corrida lá, dado uma lixada e tampado o furo de Jesus? Não podia ter resolvido. Mas ele trouxe o sinal das mãos. Veja as minhas mãos. Tomé, você está sem fé? Tomé combina com fé, né? Era para combinar, não para discordar. Estenda a mão, coloque a mão aqui, pare de duvidar, Tomé. Quem está com o espírito de Tomé aí, diga assim: sai em nome de Jesus, espírito Tomé. Eu quero ter o espírito da fé. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, os outros 11 me contando que o Senhor estava aqui, eu não acreditei. O pessoal da igreja, o culto foi bom, foi. O culto foi uma bênção. Deus está no meio de nós, amém? Amém, glória a Deus. Aí você conta para a pessoa, eu tenho que estar lá para ver. Disse o Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus disse, porque você me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Quem já viu Jesus? Assim, já viu, em carne e osso assim na sua frente? Não, ninguém viu. E quem crê em Jesus aqui, mesmo não tendo visto? Todos creem, então vocês são bem-aventurados, porque não viram e creram. E olha que interessante, João 20:30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando vocês crerem, a atuação da fé de vocês tenham vida em seu nome. Então, quando eu percebo que a minha fé está inativa, quando o meu tempo de oração diminui, quando me ausento, quando fico parecido com Tomé, Deus nos deixou a palavra para que crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? E quando nós ouvimos a palavra, assim como está escrito em Romanos 10:17, diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa passagem é a da Nova Versão Internacional. Almeida Revista Corrigida diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Aqui está numa tradução mais fácil da gente entender. Consequentemente, a fé vem, você aumenta a sua fé, ela surge quando você ouve a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso que nós somos salvos porque existe uma graça de Deus na nossa vida. A Bíblia diz em Efésios 2:8, diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós temos fé para ser salvos, mas às vezes nós não temos fé para persistir na oração. Então, nós precisamos. 2 Coríntios 5:7, vamos ler juntos esse? Por quê? Amém? Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Às vezes você está olhando do lado e está vendo um marido pinguço. Às vezes você está olhando do lado e está vendo uma bênção, né? Mas eu estou falando diferente, estou falando sentido figurado. Talvez você está olhando para os seus filhos e está vendo que não tem mais jeito, que alguns se perderam. Talvez você está olhando para as suas contas e você fala assim, perdeu o Playboy. Talvez você está olhando para os seus sentimentos e você fala, Mas eu quero te ensinar, irmãos, nessa manhã, a você não viver pelo que você está vendo, você viver pela fé. Abre a boca e profetiza. Se o seu marido ou sua esposa é dado ao álcool, levante a mão e fala assim, olha, em nome de Jesus, eu vejo você um homem de Deus.
Se o seu filho se desviou, eu vejo assim e falo: Senhor, é em nome de Jesus que eu abençoo, para que isso haja uma transformação. Senhor, eu vejo uma pessoa transformada pelo teu amor. Se são as suas contas, Senhor, eu posso estar apertado aqui, mas eu sei que o Senhor tem todas as provisões. A palavra de Deus diz assim: é o Senhor que enriquece e é o Senhor que empobrece. Senhor, eu preciso, dá-me o que eu preciso para viver. Então nós não podemos viver pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé, e viver pela fé agrada a Deus. Sabe, agrada tanto a Deus que o principal versículo da Bíblia, esse versículo é chamado de uma Bíblia completa. Ele sozinho, se a gente souber só esse versículo, já é suficiente para apresentar para alguém o plano da salvação. Está em João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, olha a fé aí envolvida, não morra, não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Pela fé também eu posso crer naquilo que está em Gálatas 3,26, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé que tem em Jesus Cristo. Amém? Quem se sente filho de Deus aí, diga amém. É pela fé. Se não tem fé em Jesus, não é filho de Deus. A Bíblia diz isso muito claro. Assim, os que são da fé, como diz lá em Gálatas 3,9, são abençoados com Abraão, o homem da fé. Homem de fé. Todos aqueles que têm fé são também filhos de Abraão e têm as bênçãos que foram decretadas sobre Abraão. Amém? O Novo Testamento não anula o Velho Testamento. Tem gente que está doido, querendo dizer que o velho é anulado pelo novo. Sabe o que o novo é? É o complemento da aliança. Tudo aquilo que foi profetizado no velho foi cumprido no novo. Tudo aquilo que foi ordenado é respeitado e honrado, com exceções das quais Jesus fala claramente que não precisa ser feito. Com a exceção do bom senso. Então, claramente a palavra de Deus é a completação, é o complemento. O Novo Testamento é o complemento do Velho Testamento. É a aliança renovada. Antes era um cordeirinho, agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Antes matava um cordeirinho para o sangue ser derramado, agora nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Antigamente o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, e só 3 tipos de pessoa recebiam o Espírito Santo: profeta, sacerdote e rei. E Jesus era os 3, profeta, sacerdote e rei, e o Espírito Santo estava sobre Jesus. Você vê o Espírito Santo vindo com forma corpórea sobre Jesus Cristo, como pomba, certo ou errado? No batismo de Jesus, quando ele cumpre a justiça de Deus, vamos falar isso semana que vem no batismo. Então aquela pomba que representa o Espírito Santo, a voz do Deus Pai dizendo assim: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas no Novo Testamento, lá em Atos, veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, e eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, e Jesus disse: o Espírito Santo estará em vocês, não vai ficar em cima de vocês. Não é uma entidade que fica flutuando, ela está dentro de nós. Por isso que nós precisamos ter uma fonte que flui palavras de vida, de Deus. Nós temos a bênção. Então, como perceber que a minha fé está inativa? Aumenta a reclamação nos meus lábios. Eu começo a reclamar das coisas. Ao invés de orar a Deus, eu começo a reclamar: esse marido, esse marido que não presta, esse filho é um perdido, esse filho é um drogado, esse filho é um homossexual, esse filho é um pervertido, essa minha família não presta. E você continua fazendo e falando aquilo que o diabo colocou para você falar, não aquilo que Deus fala. Sabe o que a Bíblia ensina? Jesus falou assim: abençoai, Jesus falou, tá? Jesus falou: abençoai, não amaldiçoeis.
Quem já foi amaldiçoado aí? Semana passada. Eu fui amaldiçoado semana passada. Na mídia social. Sério. Por quê? Porque segui a palavra. Aí quando eu vi, eu lembrei de Mateus 5,12. Sermão da montanha. Benditos sois vós, quando vos amaldiçoarem, quando mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus me abençoa quando os outros me amaldiçoam. Amém? Porque Jesus é bom. Jesus me deu uma nova vida. E maldição sem causa não pega, não prospera. E Jesus não, o Espírito Santo falou para Balaão: não se pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Amém? E Balaão falou isso para Balaque, que estava contratando ele para amaldiçoar o povo de Deus. Ele falou: não dá para amaldiçoar. Não se pode amaldiçoar aqueles que Deus decidiu abençoar. Então 1 Pedro 5,9 diz assim: resistam ao diabo, permaneçam firmes na fé, sabendo que irmãos de vocês em todo o mundo estão passando os mesmos sofrimentos. Então para de reclamar. Os irmãos de vocês no mundo estão passando os mesmos sofrimentos, ou pior. Na China estão queimando igrejas. Na África estão matando os cristãos. Tem uma ilha que não pode nem levar a Bíblia, né, Lô? A Lô falou assim para mim. Eu falei: bem, onde queríamos estar? Ela falou: embora. Na Polinésia Francesa. Eu falei: você tem que vender o rim para ir para lá, sabe, irmãos? Tão caro que é. Beleza. Aí ela falou assim: lá não pode entrar com Bíblia. Bora e Moreia. Perseguição contra a palavra. 1 Timóteo 1,19, mantenha a fé, mantenha a boa consciência, pois alguns rejeitaram o quê? A fé e a boa consciência. Pensavam direitinho, começou a pensar errado. Tinham bom senso, perdeu o bom senso. Rejeitou. Alguns que rejeitam a fé, naufragam. Como perceber que a minha fé está inativa? Eu percebo uma diminuição da persistência. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, quer retroceder? É olhar para trás. Não me agradarei dele. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 14, 23, parte B. Vamos ler juntos? Mais uma vez em dó maior, vamos lá. E tudo que não provém da fé é pecado. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, como é que você se aproxima de Deus? Bíblia, oração, amizade com gente de Deus, andar nos caminhos do Senhor, ser justo, honesto, correto, direito. Pois quem se aproxima de Deus precisa crer. Para crer precisa de fé. Crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A fé nos faz agradar a Deus. E esse agrado, a gente tem uma sensação de bem-estar. A fé nos leva a crer na existência de Deus.
Isso traz segurança no nosso viver. A fé traz uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. Isso nos traz expectativas no futuro. Hebreus 11, 1. Tem uma versão mais arcaica, mais difícil, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Amém? Mas aí essa é a versão fácil de ler, tá? Olha que lindo. Vamos ler juntos? A fé, ora, ter fé é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos. É ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Amém? Você vê o seu marido transformado? Não. Mas você crê que ele vai ser transformado? Sim. Você vê o seu casamento já tudo certo? Não. Mas você quer que ele... Você crê que ele vai? Sim. Então, quando nós temos esta fé, nós cremos, nós botamos em prática. Como manter a minha fé em ação? Hebreus 11, 2, foi pela fé que aqueles que viveram no passado conseguiram a aprovação de Deus. Quem quer ser aprovado por Deus aí? Amém? Então, você quer ser aprovado do Senhor. Então, eu queria que você ficasse em pé nesse momento. E ainda tem alguns versículos que eu vou ler. Mas eu quero dizer para você, prestar atenção nas respostas de Jesus. Amém? Você já está prestando atenção? Presta atenção agora, não perca essa parte. Essa é uma chave do reino dos céus. Então é o seguinte, para aquela pecadora perdoada, que muito amou e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, e ungiu os pés de Jesus com perfume, Jesus disse: a mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Aquela mulher não tinha paz, ela tinha uma vida perdida. Sabe aquela mulher, outra mulher, que ela tinha um fluxo de sangue, fazia 12 anos que ela tinha perdido todas as coisas que tinha, gasto com médico e não resolvia, e ela se sentia fraca, e ela colocou no coração, falou assim: eu vou tocar em Jesus, e eu vou ser curada. E aí de repente ela sentiu aquela virtude, ela foi curada. Jesus falou: alguém me tocou? Os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, a multidão te comprime, e o Senhor fala que alguém te tocou. Ele falou: mas alguém me tocou de um modo especial, alguém me tocou de um modo diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Então, para aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, te curou, vá em paz. O que tirava a paz dela era uma doença. O que tirava a paz da primeira era uma culpa pelo pecado. Aí Jesus, chegam 10 homens, 10 leprosos chegam para eles e pedem: Jesus, cura-nos, tem misericórdia de nós, Jesus, cura-nos, nós somos leprosos. Jesus vai e cura os 10, diz a eles assim: vão até o sacerdote e se apresentam. Aí enquanto eles iam no caminho, um deles, que nem era judeu, era um samaritano, nem devia ir procurar o sacerdote, mas ele estava lá, ele percebeu: olha, eu fui curado, eu vou voltar para agradecer. Para esse leproso, ele se chega nos pés de Jesus, ele faz o que todos nós devemos fazer, deitar no chão em adoração. Ele diz assim: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Numa cidade empoeirada chamada Jericó, tinha um cego que ouviu falar que Jesus estava passando, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os outros: cala-te, você está atrapalhando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando de repente Jesus para tudo e fala: chama ele. Aí aqueles que estavam criticando falaram: olha, Jesus está te chamando. Aqueles que estavam falando para ele se calar falaram: está te chamando agora, você gritou tanto, né? Pelo amor de Deus, seus olhos não funcionam, mas a garganta está boa. E aí ele chega diante de Jesus: o que queres que eu te faça? Ele fala para Jesus assim: eu quero ver.
Eu quero ver. Então Jesus diz a ele: recupere a sua visão. A sua fé o curou. Talvez você fez tanta coisa errada que você não está enxergando mais nada. Talvez os seus olhos já estão até maus, que você olha para tudo e fala: está errado, está errado, está errado, todo mundo está errado, o mundo inteiro está errado. Ai, tem defeito, tem defeito, tem defeito. Eu não confio mais em ninguém, não creio mais em ninguém, não acredito mais em ninguém. A minha vida está uma porcaria. Todo lugar que você olha, a sua visão está errada. E Jesus quer dar uma visão nova para você. Então eu quero dizer nesta manhã: não importa se o seu problema é pecado, não importa se é doença, se é sujeira, se é cegueira, se é lepra, se é fluxo de sangue, o Senhor está aqui para tocar na sua vida, e para você também tocar nele, e pela fé você pode acessar esta bênção. Então eu te peço que coloque a sua mão no coração. Você que está na sua casa também, coloque a mão no coração, e você hoje comece a falar com o Senhor. Como manter a minha fé em ação através da oração. Não é uma oração que eu escuto, mas é uma oração que eu falo. É uma oração que eu faço. Faz essa oração agora. Faz essa oração agora. Em nome de Jesus, faz essa oração. Aleluia. Então você, com as suas mãos levantadas, a banda vai tocar aqui um negócio bem suavezinho. Não vão cantar por enquanto não, mas vamos fazer só a introdução e nós vamos orar ao Senhor. E você aproveite esse momento, não fique pensando na música agora. Deixa eu ver que música que é. Ai meu Deus, será que é aquela, será que é aquela? Não, agora é hora de você falar para Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor limpe a minha sujeira. Eu preciso que o Senhor purifique os meus pecados. Senhor, eu preciso que o Senhor tire o meu sentimento de culpa. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que a minha fé seja aumentada. Senhor, me ajuda contra essa tempestade que eu estou enfrentando. Me ajuda, Senhor, a passar por esse abismo. Me ajuda, Senhor, a passar por esse vale. Eu estou clamando a Ti porque eu creio no Senhor, que o Senhor é poderoso para me salvar. E o Senhor me salvando, eu vou ser completamente limpo. Eu vou ser completamente lavado. Os meus olhos vão voltar a enxergar. Eu vou ver as oportunidades e eu vou saber aproveitá-las. As oportunidades não virão para mim como armadilhas. Elas virão para mim como bênção, porque eu estou buscando ao Senhor. A Tua palavra diz para nós clamarmos no dia da aflição, e nós estamos aqui clamando no dia da aflição, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor estenda a sua mão e limpe a nossa vida. Então, em nome de Jesus, hoje é dia de você abrir o seu coração. Talvez o seu coração está fechado por causa do problema. Talvez o seu coração está fechado porque alguém falou alguma coisa que trancou o seu coração. Mas é hora dele ser aberto para receber Jesus, para Jesus vir e limpar, para Jesus vir e transformar. Jesus é o Cristo ungido de Deus, Ele que tira o pecado do mundo. Ah, meu Deus, maravilhoso. Que hoje a fé seja substituta da falta de fé. A fé seja substituta do medo. Senhor, em nome de Jesus, eu expulso agora o medo da vida dos irmãos, o medo da vida de enfrentar a vida, o medo dos relacionamentos, o medo de dar perdão e receber perdão, o medo de sentir culpa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, repreende todo remorso do passado, todo sentimento de inferioridade, toda dor que as pessoas carregam porque tem medo de fracassar, porque fracassaram uma vez. Oh Deus, em nome de Jesus, hoje, vitória e vida. Alguém, oh Deus, que no passado falava em línguas e hoje está com as línguas mudas porque não consegue mergulhar na oração. Senhor, hoje este dom maravilhoso que o Senhor deu, como um dom do Espírito Santo, Pai, que traga segurança, que traga equilíbrio, que traga fé em abundância, Senhor. E aí o Senhor que faz justiça, o Senhor que faz justiça, o Senhor que muda a história mais do que uma vez. Mais do que uma vez o Senhor mudou a minha história, porque mais do que uma vez eu me desviei, porque mais do que uma vez eu fui atrás do que não devia, mais do que uma vez eu apertei a tecla errada, mais do que uma vez eu olhei para onde eu não devia olhar, eu senti atração porque eu não devia sentir, eu senti que as minhas forças estavam indo embora, eu senti que o barco ia afundar, mas eu me lembrei que o Senhor disse uma promessa: eu nunca, jamais te abandonarei, nunca te deixarei, ainda que uma mãe
mãe abandone o filho que amamenta. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Eu sou seu pai e você é meu filho. Você pode confiar. Eu sei o que estou fazendo. Apenas olhe para mim. Oh, Jesus maravilhoso. É nessa manhã então que nós olhamos para o Senhor e dizemos, assim como os seus discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Oh, aleluia. Enquanto nós oramos, se você tem um pedido de oração, você pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Se você ainda tem um pedido de oração, se você ainda tem algo para apresentar diante do Senhor, pode vir. Não fique com medo não. O Senhor sai desse lugar. Aleluia. Quando penso que sou fraco, tua voz me fortalece. Quando a dor é bem mais forte do que eu, sinto teu imenso amor invadindo a minha alma, como um bálsamo suave a me curar. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me adestra para o impossível. Fazes mudos falar, cegos podem ver teu poder. Não tem limites, creio em ti, Jeová Rafa. No teu nome há poder e estás presente aqui. Vem curar, libertar, ministrar, Jeová Rafa. Aleluia. Pessoas que estão com problemas financeiros, pode vir à frente. Pessoas que estão com problema nos relacionamentos, pode vir na frente. Pessoas que conhecem alguém que está em UTI, pode vir à frente. Pessoas que têm uma necessidade familiar, de uma transformação, pode vir à frente. Não fique com medo não, apresente ao Senhor. Hoje é dia de libertação. E nós vamos ouvir essa oração feita pelo pastor Marcelo, que vai orar por nós, vai nos abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor fale, vem com fé. Pode aproximar, pode aproximar, pode aproximar. Tem um espaço aqui, pode vir, pode encostar aqui no púlpito, isso. Mantenha uma distância do seu irmão, mas pode encostar, o púlpito não tem problema não, pode vir. Creio em ti, aleluia. Vem, pastor Marcelo. Eu sou fraco, tua voz me fortalece. Quando a dor é bem mais forte do que eu, sinto teu imenso amor invadindo a minha alma. Alguém mais? Um bálsamo suave a me curar. Nas guerras são maiores do que as armas que eu disponho. Você vem e me adestra para o impossível. Fazes mudos falar. Fazes mudos falar. Os cegos podem ver seu poder. Não tem limites. Creio em ti, Jeová Rafa. No seu nome há poder. Seu nome há poder.
e estás presente aqui. Vem curar, visitar, Jeová. Toda enfermidade e nossas dores também. Sei que hoje por tuas pisaduras eu sou sarado, eu sou sarado. creio em ti, Jeová Rafa, no seu nome há poder e estás presente aqui. vem curar, libertar, Visitar Jeová Rafa. Aleluia, 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 aleluia. O livro de João nos conta uma história de um homem que estava num tanque chamado Betesda há 38 anos. Há 38 anos ele aguardava a cura. Há 38 anos ele ia lá todo dia. Ele insistia, ele tinha fé, ele persistia na cura. Aleluia. Talvez você esteja há 10, 12, 5, não sei quanto tempo, mas nesta manhã o Senhor te cura. Coloque a mão sobre o teu coração. Deus cura os teus relacionamentos nessa manhã. Aleluia. Deus cura as tuas finanças nessa manhã. Aleluia. Deus cura o teu casamento nessa manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos diante da tua presença, Pai. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, Senhor. Tu és Jeová Rafa, aleluia, como a canção disse agora há pouco. Senhor Deus, sobre esses que aqui estão, Pai, clamando por Ti, clamando por uma restituição no casamento, Senhor, clamando por cura na enfermidade, Senhor Deus, cura na alma, cura do espírito, Senhor, vem agora, Senhor Deus, sobre eles, ó Pai, e que haja um mover sobrenatural sobre essas vidas, que eles recebam do Senhor agora, ó Pai, a cura, mediante a fé no Senhor, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Nós oramos também, Senhor Deus, pela irmã que está assistindo agora, Pai, que no nome de Jesus ela seja sarada agora, onde quer que ela esteja, Senhor Deus, que as tuas mãos a alcancem agora, pelo poder do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, que todos digam amém e amém. Dê uma salva de